alegria estarmos aqui reunidos, você acaba de também. Hoje é o 6º dia e último da Semana de Kardec, uma semana que tem sido muito feliz, muita vibração positiva. A plateia física e a plateia espiritual tem sido muito participativa aqui. Ontem mesmo nós tivemos casos de mediunidade e hoje, fechando, nós vamos trazer outro médium e médico. Ainda duas coisas, médico e médico. Quando a gente está apertado assim, doutor Edmar, me ajuda. Quando a gente está precisando de alguma coisa, médico Edmar, dá uma notícia aqui pra gente. Então a gente pega os dois lados. O Edmar, ele é companheiro nosso da mocidade, está de longa data, e companheiro de mediúnica nosso também da segunda-feira. E nós temos uma alegria muito grande de recebê-lo aqui e vamos passar a palavra para ele, porque temos certeza de que tem muita notícia, né? O que é mediunidade, como que é a vivência mediúnica. Vamos trazer isso para um cantinho amigo aqui de conversa. Ele que começou jovem na mediunidade, que vem de uma família católica e que veio para o Espiritismo por causa, muitas vezes, do fenômeno mediúnico. Ele vai contar isso para a gente, não sei se vai contar aqui, mas pode repetir. A Lumara já deu uma dica ontem. Então, que a gente possa usufruir dessa palestra, né? Com muita alegria e com muito gosto. Edmar. Bom dia para todos. Tudo bom, pessoal? Nós vamos conversar um pouco a respeito da vivência mediúnica, que é o tema de hoje. É engraçado a gente falar de vivência mediúnica, né? Ficar pensando como se fosse uma coisa assim, preparada, resolvida, enquanto que na realidade a mediunidade ela é espontânea. A questão do número 226 do livro dos médiuns vai questionar exatamente sobre essa questão do que é a mediunidade, que é uma faculdade que se radica na faculdade do espírito, que se radica no organismo, e cujo desenvolvimento não depende da evolução moral do médium. Como é que ficamos nessa história? O desenvolvimento então não depende do moral do médium? Não. O desenvolvimento da mediunidade enquanto técnica, enquanto exercício, não. O produto dessa mediunidade, aquilo que a gente vai ter a partir dela, esse guarda relação direta com o moral do médium e do meio onde ele está. E isso traz muita confusão, isso traz muita alterações no que as pessoas interpretam da mediunidade. Porque desde quando será que existe mediunidade? O que vocês imaginam? Foi quando Kardec começou lá a codificar a doutrina espírita? 2 de abril de 1857, publicação lá do livro dos Espíritos, aí passou e inaugurou que existe mediunidade a partir de então? Não. Existe mediunidade desde que existe o homem encarnado na Terra. Por quê? Porque se existe um encarnado, existe desencarnados. E já existia esse intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. Os nomes foram variando, né? Passou-se nos tempos as pitonisas, as videntes, as goenadistas e vai por aí afora, até que nós então viemos estudar a mediunidade em doutrina espírita. Diz-nos Martins Peralta que mediunidade sem espiritismo é fenômeno sem conhecimento, e mediunidade sem evangelho é fenômeno sem amor. Mediunidade com espiritismo e sem evangelho, ou mediunidade com evangelho e sem espiritismo, são incompletos. E os três, a trilogia é penhor de vitória espiritual. Então a gente está buscando conhecer, mas está buscando sentir o que é essa história da mediunidade. Nós vamos contar algumas coisas de mediunidade, vocês ficam à vontade de estar perguntando. Eu peguei aqui alguns tópicos para a gente poder estar começando a conversar. Será que o que a gente pode entender por desenvolvimento mediúnico? O que será que é desenvolvimento mediúnico? A gente tem que fazer faculdade de mediunidade? A gente tem que fazer, como é que é? Só depois que eu tiver lido o livro dos médiuns 3 vezes, tiver lido mais 5 obras fora do livro dos médiuns, que eu posso ser médium? Guarda relação desse tipo?
De jeito nenhum. Você se prepara melhor toda vez que você estuda mais, para qualquer coisa na vida. Também para a mediunidade. Então, o ato de continuar estudando, o ato de continuar aprendendo, se melhorando, esse é o ato de desenvolvimento da mediunidade. Na realidade, é desenvolvimento do ser. Nós crescendo, nós aprimorando, cada um a si mesmo, é que estamos nesse processo contínuo de desenvolvimento. É esse constante vir a ser, no dizer José Raul Teixeira, que faz com que a mediunidade também vá assumindo facetas novas e produtos melhores. Então a gente começa a ver, eu estava discutindo aqui no início, todos nós, né, a respeito do Chico Xavier. E lembramos que o Chico estava atrasado para ir trabalhar. E ele caminhava de Pedro Leopoldo para o Lanara, que era o antigo laboratório, depois passou a chamar Lanara, mas era a fazenda que ele trabalhava. E no caminho ele viu de longe uma pessoa lá, numa casinha simples, acenando ele: vem cá, Chico, Chico, vem cá. E ele: meu Deus do céu, eu já estou atrasado. Aí ele escutou desse tempo: se você já está atrasado, você não vai ficar atrasado, é porque você vai lá, você já está, então não vai mudar. Então, aí ele continuou andando, aí o escritor olhou para ele e disse: é assim, Chico? Ele resolveu e voltou para lá saber o que estava acontecendo. E ele foi lá e falou assim: olha, professor Chico, eu fui lá no centro, peguei essa orientação, me passaram esse remédio para tomar, mas eu não tenho como tomar. E o Chico: mas eu também estou desprovido de qualquer recurso. E aí ele escutou do Espírito: como é que ela vai fazer? E o Chico ficou pensando como é que resolvia aquilo, e ele escutou: manda ela picar a receita e tomar um pedacinho de cada vez. E ele olhou assim, como quem diz assim: mas eu vou falar isso, né? Tem certeza que eu tenho que falar uma coisa dessa? E ele então virou para ela e falou desse jeito. E ela ficou muito tranquila, muito confiante, tomou, e o Chico desceu e foi embora. De lá de longe ela gritou de novo: Chico, ele olhou para trás: vai com Deus. Aí o Espírito falando para ele: tá vendo? Você estava atrasado, agora você vai com Deus, não tem problema. Então a gente vê como que são essa vivência da mediunidade. A mediunidade não é uma vivência que você tem dia e hora marcada, é o dia a dia da vida de cada um. E nós somos médiuns, todas vezes somos intermediários entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. Então a gente é médium quando um amigo chega, ou a amiga chega e procura, vai contar algum problema, alguma coisa séria, a gente escuta e tem uma intuição do que vai falar. Você está sendo médium. Você é médium quando você vê uma situação e pode agir e não sabe como agir, tem um insight que a gente fala, né? Ative uma ideia. E a gente fica feliz, acha que as ideias da gente são muito boas, né? Assim? E está lá no livro dos Espíritos, como é que a gente diferencia as nossas ideias das ideias dos outros? Normalmente as primeiras são nossas, as outras já não são o quê? Sugeridas. De vez em quando a gente se pega conversando, já pegaram assim, você está olhando, pensando sobre alguma coisa e de repente você está discutindo, entre aspas, consigo mesmo, né? A respeito do assunto, você está trocando ideias. Não pode, tem gente que morre de medo de falar que foi espírito, né? Então está trocando ideias. Fala só, né? Aí o que acontece? Esse processo é no dia a dia. Isso é toda hora. O Marcinho falava aqui que a gente veio da doutrina espírita em função de mediunidade. É fato, né? A gente era católico, foi do dia mesmo, tinha 13 anos na época, e na realidade a gente nem sabia o que era espírito. Para mim, eu conversava, eu via como se fosse encarnado, então eu não achava que era espírito. Depois que eu fiquei sabendo que era espírito, eu fiquei com medo. Aí que complicou a história. Antes eu não ficava, né? Porque eu não tinha ideia de que aquilo era alma penada, ou era espírito, seja lá que nome que a gente quisesse dar. Só que eu conversava, sabia, escutava. Então tinha um trajeto muito longo na casa que eu morava com os meus pais, tinha um portão, mesmo naquela época eu usava você trancar o portão nessa alturinha assim, então trancava só para falar que trancou, né? E tinha que ir no tom do corredor, só pelo corredor eu ia escutando o escritor para ver que até lá. Então era um problema, eu tinha que convencer minha irmã que falou que ontem, que para poder ir comigo, porque eu morri, pelava de medo de ir para poder fazer aquele assunto que era trancar, porque o problema não era trancar o portão, era o que eu ia ouvir até no caminho de trancar o portão. E aí começou, minha mãe foi a primeira pessoa, coincidentemente, minha irmã foi estudar piano.
dessas coincidências da vida, com Dona Gilca Almeida Lucione, que é filha de Sr. Virgílio de Almeida, um dos fundadores da casa, não é isso? E aí, ela já estudava, eu não conhecia Sr. Virgílio, e só que ela, Dona Gilca convidou minha mãe e ela foi para uma reunião. As reuniões na casa do Sr. Virgílio aconteciam às quartas-feiras, ainda acontece na Rotopaz 19. E foi uma semana, na semana seguinte eu já resolvi, não, eu acho que eu vou nesse lugar, porque eu falei para ela assim, a senhora viu lá para fulano, uma pessoa assim, outra assim, ela foi, eu disse, pois é, então eu tenho que ir porque eu já sei como é que é, sem nunca ter ido. Cheguei lá para a reunião mediúnica era pública ainda, a gente chegava, assistia, e eu estava sentado e comecei a assistir a reunião. Quando terminou a reunião, eu virei para a Dona Júlia e falei assim, engraçado, eu vi um senhor aqui assim, desse jeito, daquela forma, falou isso, ela ficou sentado, né? Sentou lá na cadeira e falou assim, quem que é? Eu falei assim, é aquele da vida daquele quadro. Só que o aquele da vida daquele quadro era o Sr. Virgílio, que eu não conhecia, que tinha desencarnado poucos meses antes, né? E aí foi assim que comecei na mediunidade, lá, e no sábado, na época, eu frequentava a casa do neto dele, que é o Catirino, e me chamou para vir a uma cidade espírita no Célia Xavier no sábado. Vim e nunca mais despreguei da casa. Então não tem jeito, você tem que aguentar, não tem outra opção. O que acontece? Quando a gente começou em espírita, no todo, tem outra consideração. Quando é que se começa o desenvolvimento da mediunidade? Quando é que o médium vai exercer a mediunidade? Criança pode exercer a mediunidade? E como é que o livro dos médiuns fala a respeito disso? Fala que a mediunidade tem que ser o quê? Espontânea. Que seja espontânea. Se for espontâneo na criança, você vai pontuar e vai ver o que é necessário. Não necessariamente ainda o quê? A reunião mediúnica. E que na medida que for surgindo o interesse da pessoa, ela vai participar de grupos de estudos e grupos de vivência mediúnica, de prática mediúnica. E aí vai sim, então não é mais. Por que hoje não tem a reunião mediúnica pública? Para que a gente não tenha situações que seja só de curiosidade, que a pessoa vá ali só para desdenhar o trabalho do outro, a atividade do outro, para que ele, entendendo primeiro a nível racional, depois ele já tem estudado, ele possa sentir o que é o trabalho da mediunidade. A gente vê Raul falando, né? Na mediunidade, na assistência social, a gente atende a pessoa que a gente enxerga aqui, conversa, né? Sim, e na mediunidade, quem está conversando às vezes com o espírito, que está falando através do médium, não está vendo o espírito, às vezes é médium intuitivo, mas ele não consegue enxergar o espírito, que ele está aprendendo, conversando da melhor forma possível. Então, uma doação sem eu perguntar nome, sem eu perguntar de onde que veio, o que quer, eu só vou escutar e atender a necessidade que ele está mostrando naquela hora. Então, é uma forma de assistência. Quem que é o primeiro beneficiado no trabalho da mediunidade? O médium. E aqueles que estão trabalhando ali, como todo o trabalho da casa espírita, a gente tem que começar a pensar isso, o primeiro a ser beneficiado é aquele que está trabalhando, é o trabalhador. Quem recebe a primeira energia boa de proteção da casa dos espíritos, que são responsáveis pelo trabalho, é aquele que está ali no trabalho. Daí o trabalho tem que ser o quê? Disputado, né? Tem que ser, as pessoas têm que estar procurando o tempo inteiro a respeito dele. Por quê? A importância que ele faz é sedimentar o que a gente conhece. Enquanto o conhecimento não saiu daqui e veio até na mão, ele está ainda preso em quê? Só naqueles detalhes que a gente está lá na cabeça. É importante que a gente transforme aquilo que a gente conhece em atitude, e muito mais na mediunidade. A mediunidade, na realidade, é uma porta gigantesca que a gente abre de contato com o mundo dos espíritos. Então não adianta a gente só falar, nós vamos ter que o quê? Que viver aquilo que a gente faz. Por isso que eu chego na minha e falo assim, você está falando isso tudo aí, mas você é isso, é aquilo, é aquilo outro. Aí, Martins Serralvo tem colocado no livro dele também, que a mediunidade é a catarse da alma. Que é o quê? É quando no grupo a gente passa a confiar uns nos outros. E quanto mais o grupo está homogêneo, quanto mais o grupo tem afinidade, melhor é o trabalho, o rendimento mediúnico. E rendimento mediúnico não é igual fazer produto, não, gente. Não é 5 comunicações, 10, 20, não. É o tanto que surte efeito aquela comunicação.
E olha, a gente fica achando que comunicação social é feita por espíritos encarnados, ele vem lá e fala assim, eu não sei que eu morri ainda, né? Eu estou assim ou eu estou assado. Não, o surtir é feito muitas vezes é para quem está ali encarnado. Os espíritos nos contam, e nos próprios livros vem dizendo isso, que muitas vezes vem espírito trazendo um problema e expõe na reunião mediúnica, porque alguém da reunião está vivendo aquilo e não teve ainda coragem de quê? De estar falando. Aí o orientador está crente, né? Que está explicando para o espírito. Na realidade ele está orientando o quê? O outro que também está ali do lado e estava precisando da orientação. Dias de volta, que ele estava muito triste, que estava passando uns problemas difíceis, e ele ficava assim, nossa, mas os espíritos vêm, Joana vem, escreve para tanta gente, e eu não vim sem escrever nada para mim. Então ele levantou a cabeça e viu Joana diante. E que aí Joana o chamou de senhor, porque o senhor, ele fala que quando Joana o chama de senhor, é porque ela vai puxar a orelha, né? Então, porque o senhor está assim, por quê? Por que o senhor acha que tem direito de estar dessa forma? Ele falou assim, mas eu estou aqui, Joana, com tanto problema, ainda com essa dor no peito, nada, nos espíritos estavam começar a chamar ele, eu olhei para ele e falei assim, pois, tudo que eu falei, tudo que eu escrevi foi para você publicou, você quis. Então como é que a gente fica? Falou primeiro para quem? Para o médium. E às vezes a gente fica achando que, nossa, essa mensagem daqui, olha aqui você vê, olha que mensagem que foi fotografada, que eu fotografei aqui, isso é para fulano, está certinho para fulano, não é? Só que primeiro que recebeu foi quem? O próprio médium. Então ele primeiro tem que colocar a força dele, é assim? E depois ver para quem mais serve aquela força. Essa é a ideia de todo o conhecimento espírita. Se a gente não conseguir se transformar com ele, não adianta a gente querer transformar os outros. O principal trabalho da mediunidade é o quê? Sanear aquele pântano que nós temos no íntimo, que são as nossas dificuldades, os nossos problemas antigos, de outras vidas, e que a melhor forma que teve foi essa, da gente atender, às vezes sem nem saber o espírito, ou então atender sentindo no próprio corpo aflições, sentindo mal-estar, mas é um sentido de quê? De que é passageiro, de doação plena, e não no sentido só de estar trabalhando o racional, é vivendo o emocional. Então o médium não é aquela maravilha do outro mundo, como eu brinco, só de ver coisa boa. Não. Mas é exatamente pelo exercício de ver a vida como é que a pessoa vai conseguindo se melhorar. Ainda com relação à mediunidade, a gente gostaria de lembrar uma coisa. Quais são os elementos básicos para o fenômeno mediúnico? O que a gente precisa para ter fenômeno mediúnico? Não. Tem gente que não se conhece e tem fenômeno mediúnico. O que a gente precisa para o fenômeno em si? Espírito encarnado e um espírito encarnado médium. Porque eu não falei que é uma faculdade do espírito, mas que se radica no corpo físico? Então preciso de ter um médium e um espírito encarnado. Então não tem que ser na casa espírita, não tem que ser. Não tem que ser. Precisa só dessas duas coisas, não precisa de nenhum rótulo diferente desse. Precisa do médium e do espírito desencarnado. E a gente pode ter o quê? Fenômeno mediúnico. E qual é a diferença de fenômeno mediúnico para mediunidade? Será que tudo que acontece na nossa vida, isso é porque você é médium, você precisa desenvolver? Ou será que a gente está passando fases que podem ter fenômenos mediúnicos que nos chamem a atenção para estar indo para o trabalho, para estar indo para o conhecimento, para estar indo para a doutrina espírita? Como é que será que é isso? A gente tem que começar a ver que às vezes os fenômenos estão batendo na nossa porta para que a gente seja o quê? Desperto, né? Para quê? Para aquele conhecimento, para aquela nova atitude. É essa a tarefa. Ainda hoje cedo no grupo de jovens, no grupo de estudos jovens, o Mário estava lembrando do quem hoje é responsável pela direção lá de Rosa Neves, né? Que ele tinha um sonho que era que ia fazer algum trabalho, que ia criar alguma casa, e que ele foi a trabalho, Carlos, que ele foi a trabalho, que era o trabalho da atividade profissional dele na época, que quando ele pegou o papel, ele falou assim, olha, eu vou ter que fazer essa ocupação do lugar, que esse local foi doado para o centro espírita. E que aí começou todo o conhecimento dele, todo o envolvimento. São chamados.
Os espíritos não ficam criando assim, vão aparecer ali uma bola de fogo, assim escrito assim para chamar. Os chamados e as respostas aparecem no dia a dia da gente, às vezes as coisas mais simples que a gente não se dá conta. Divaldo conta que tem um espírito que ele via com muita frequência e que era um espírito que não lhe queria muito bem. Estavam fazendo algumas cobranças, digamos assim. E que esse espírito falava para ele que ele tinha abandonado a religião que eles professavam antes, então que agora ele tinha que voltar e que ia destruí-lo se ele não abandonasse essa coisa de espiritismo. E que eu aparecia para ele de diversas formas e que criava situações difíceis. Uma vez ele estava andando na rua, ele trabalhava no IPAS, e ele saiu andando pelo centro de Salvador, e quando ele saiu andando, ele fez uma vitrine, e quando ele se levantou, uma pessoa o toca por trás, quando ele volta, ele ganha um murro e cai lá no meio da vitrine, foi uma confusão danada, e a pessoa, nossa, me desculpe, eu achei que você era outro fulano, e aí ele levanta a cabeça e vê o espírito rindo dele, falando que, eu te falei que eu vou acabar com você, né? Quer dizer, o espírito não foi lá dar soco nele, não foi isso, ele mediu a visão de um outro que tomou uma atitude, um outro civilizado, um outro que permitiu aquela influenciação. E a gente começa a ver, mas isso não é um inimigo. Então os inimigos podem fazer algumas coisas dessas, podem nos pregar peças. Depende da gente dar o quê? Bem orientado. Se já a pessoa se Divaldo resolve partir para cima do homem e brigar também, que confusão que ia dar? Então a gente começa a ver como é que é a resposta da gente. A gente tem que aprender a escutar um pouco mais aquilo. Treinar para poder reagir só quando precisar de reagir e não no automático, senão depois a gente arrepende e fala assim, eu não precisava de ter feito dessa forma, por que eu fiz isso, para que eu fiz aquilo? Vigilância deles, né? E a gente foi uma outra vez, Divaldo na mesma Salvador sai passeando e no horário do almoço dele ele fala e passa na frente de uma igreja, na igreja de São Francisco. E aí ele vê um frade velhinho, desencarnado. E o frade chama, vem cá meu filho. E ele olha para um lado, olha para o outro, né? Como diz, sou eu mesmo, né? E vai lá para conversar. Aí o frade conversa com assim, olha o burburinho. E essa igreja se localiza num local que é cheio de confusão, onde o povo vem jogando coisas, onde tem jogo, tem droga, tem caminho de prostituição, que é ali perto. Então, eles estão falando a respeito disso, que o trabalho dele ali, quanto espírito, era chamar a atenção das pessoas que passavam por ali, que ele conseguisse influenciar. Então, que ele era para entrar, falou para o Divaldo, entre e fecha a igreja. Aí Divaldo viu, era uma igreja enorme, suntuosa, cheia de ouro, e ele falou assim, não, isso é para o homem que fez, veja a igreja. E aí então começa a sentir a energia de tanta gente que tinha ido ali, realmente com um sentimento de paz, de envolvimento. Com isso, ele falou assim, eu aproveito essa energia. E quer ver como é que eu faço? E ele estava passando um rapaz, ele se aproxima dele e lembra de quanto tempo ele não ia na igreja. Aí ele olha para a porta, o frade abraçado vem e fala assim, vamos entrar mais um pouquinho, vamos ver. E ele consegue fazer aquele rapaz que estava indo em direção a um prostíbulo que passasse ali, que ficasse ali naquele momento. Tempos depois, Divaldo fala que volta, que retorna ao local e que continuou vendo aquele espírito, aquele frade, muito tempo ali. E que aí o frade aproximou depois dos 3, 4 meses ali e falou para ele assim, agora vou te apresentar meus 2 substitutos, porque eu fui promovido. Aí ele falou assim, como? Eu agora vou trabalhar diretamente na portaria do prostíbulo. Então agora eu vou ter um trabalho mais intenso. E os 2 vão ficar aqui. E ele, Divaldo, fala que passou ali muitos anos depois ainda, e aqueles 2 espíritos que tinham sido indicados estavam ali. Então existem espíritos protetores até para os locais, até para os grupos, para a gente ver como que os espíritos não nos abandonam. Não é na ideia de Paulo, a multidão, não é? É essa multidão que nos serve. Então a mediunidade não é aquela coisa especial que eu agora sou médium. Aí você fala com a cara assim, torce do outro jeito. Não tem isso. A gente é o tempo inteiro. E se a gente é o tempo inteiro, vai modificando a percepção da vida. Então basta ver você ver Divaldo conta também de uma outra passagem muito interessante, que ele trabalhava no IPAS, era uma repartição pública, e ele tinha que fazer o atendimento, ele tinha que ir para um balcão.
e que às vezes ele se levantava com uma pessoa lá e ia lá para atender, e os colegas dele ficavam tudo olhando assim, porque não tinha ninguém encarnado, né? E ele estava conversando com esse encarnado que apresentava lá no documento autório. Quando ele ia ler a ficha, o fulano, aí ele viu que o fulano já tinha o quê? Desencarnado. Aí ele combinou com o colega de volta. Quando via alguém chegando no balcão, olhava para o colega. Se o colega balançasse a cabeça, ele podia ir, porque era encarnado. Se ele não balançasse, ele ficasse quieto, que era desencarnado mesmo, né? Então a gente vê como que é essa questão da mediunidade, como que é natural, como que acontece de forma natural. Raul conta que andava pela cidade de Niterói e que ele via tantos espíritos encarnados andando na rua que ele não sabia, que ele só assustava às vezes quando ele estava andando assim, em vez de trombar, o espírito passava por ele. Aí ele falou assim: esse não é encarnado. De tão natural que os espíritos também andavam por ali, porque para eles estavam o quê? Caminhando na via pública, como eles faziam anteriormente. Já era o costume deles. Então, aonde está o seu tesouro, onde está seu coração, você vai buscar, você vai para lá. É essa a ideia, mesmo quando a gente desencarna. Então, quando o corpo físico morre, a gente não fica mais santo, nem mais cabelo. A gente continua como é. Se estamos num processo de melhoria, continuamos nesse processo de melhoria. Se não, também vamos ficar da forma que a gente está. Essa ideia que nos faz buscar a casa, que nos faz buscar também aqueles lugares onde a gente se sente melhor. Daí a mediunidade não está presa nas paredes da casa espírita. Ela não está imantada. O que fica imantada aqui é a energia boa que a gente consegue viver, se há aqui dentro. Também do exercício da mediunidade. Também do exercício da mediunidade nas palestras, na atividade do passe, na atividade da evangelização, todas as outras que envolvem a casa, né? E que a gente vai vendo como que é. A gente acaba observando, o Marcinho lembrou bem aqui, do coral, né? Como que a atividade da música modifica e prepara o ambiente. Como que isso hoje está sendo, não sei se vocês têm ideia, tem professores hoje da UFMG, da Faculdade de Medicina, que tem feito um trabalho muito grande a respeito da musicoterapia. E a gente acha que isso vai acontecer assim, no consultório. Já tem professor que é da clínica de urgência, que faz atendimento no pronto-socorro. E eles estão trabalhando essa questão para que a gente coloque, porque nós temos um tanto de clichê mental e vinculamos música que a gente fica mais relaxado, música que a gente fica mais agitado. E isso não deixa de ser uma forma da gente usar o quê? O tratamento para a gente. Então, gente, vamos aprender a encarar a mediunidade como a coisa mais natural possível. Certa feita chegávamos em casa, estávamos no carro com os meus pais, e a gente já era espírita nessa época. Era espírita, eu falo assim, todos, minha mãe, depois eu, minha irmã e meu pai. E depois que a gente teve tem uma rapa de taxa na minha casa, que é 12 anos mais novo que eu, né? E ele então já nasceu. Quando ele nasceu, a gente ainda não era espírita. E logo depois a gente já cresceu aqui dentro. O que a gente chegava? E chegava numa reunião aqui na casa de Célia. A gente participava na época, nessa época, reunião na sexta-feira. E a gente chegou da reunião e tinha que abrir o portão da garagem, aquela história toda assim, do carro abriu o portão da garagem, e aí a janela da porta da frente da casa abriu de fora a fora, né? E a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Tem ladrão na casa, não é isso que a gente pensa? Não era ladrão, né? A janela abriu, entre aspas. Eram efeitos físicos que já aconteciam naquela casa desde antes da gente ser espírita, desde antes da gente conhecer a doutrina espírita. E não era efeito físico assim, só que o fulano via, não. Qualquer pessoa de fora via e escutava. Os espíritos foram ficando mais educadinhos, né? A gente não, só que sou eu que fui ficando educado, imagina. Os espíritos foram ficando mais educadinhos e passaram a fazer menos bagunça, porque eles apagavam as luzes. Era uma festa, você tinha que ficar brincando. Olha, eu preciso estudar luz, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Aí Deus apagava, acendia até você desistir e ir dormir, né? Porque não tinha jeito, quando queria, não tinha jeito. Você tinha que deixar para lá. Eu falei assim, não, cara, você vai casa com você que eu vou dormir. Não tem problema. Aí, mas isso já era uma fase que estava tudo mais tranquilo. Porque no início, a fase eu brinquei com vocês, quando eu descobri que era espírito, o medo cresceu. Depois eu descobri que espírito era a gente mesmo. Aí pronto, ficou tranquilo de novo, né? É esse exercício. Espírito não é alguma coisa do outro mundo, é desse mundo, ou melhor, é do mundo que preexiste a esse mundo, é do mundo real, esse mundo que a gente
trilho aqui que é temporário, o outro não. É essa ideia que vai mudando na nossa cabeça. Pois é. Pode ser difícil também. Pode ser espírito brincalhão, né? Atontando, e pode ser pedido. Pode ser só a gente estar esquecendo o que fez sua coisa, né? Então pode ser efeito físico. Espera aí só um pouquinho. Esse efeito físico já foi muito estudado na época de Kardec, por exemplo. Era transportes. Teve transporte de quê? Teve transporte do milho do Egito. Teve transporte de várias coisas aqui em Minas Gerais. Tinha uma reunião de materialização que acontecia em Caratinga. E que numa delas o Espírito falou assim, quem estava participando falou assim, eu não estou acreditando nisso que você fala, não, que você fala que é transporte, que você materializa as coisas. Eu passei ali fora e vi uma pedra, quero que você traga ela aqui para dentro, está tudo fechado, janela, porta, eu quero que você traga aquela pedra para aqui. E ele ficou vigiando, ficou na porta para ver se alguém passava, né? E o Espírito falou assim, olha, vai dar muito trabalho, você tem certeza? Mas não, eu quero que você não falou que então você traz aquela pedra. Olha, eu trago, mas eu não tiro, tá bom? Tá. Aí ele mandou todo mundo ir passar na parede e trouxe a pedra. O que uma pessoa tinha visto do lado de fora era só a ponta da pedra. Ela era enorme para dentro da terra. Ele trouxe e para tirar a pedra do lugar tiveram que destruir a parede, que ela não saía do lugar. Então a gente vê que o Espírito avisou para ele, eu vou trazer, mas não vou levar embora, hein? Estou te avisando. Então acontecem realmente, são formas dos Espíritos, às vezes, quando acontece na nossa casa, de nos chamar a atenção para ver o que a gente está fazendo ou como que a gente está levando a nossa vida. Então a melhor forma com relação a isso é a gente estar o quê? Está reavaliando os nossos procedimentos, está vendo como é que está o nosso aprimoramento pessoal. E com o tempo isso vai melhorando, isso vai passando. Essa história. Por quê? Porque não tem, eu digo que doutrina espírita não é o baú da Pandora, né? Pandora era lá da mitologia grega, que era um baú onde você tiraria todas as soluções da Terra, para todas as coisas. Não é? A gente tem que pensar para a gente mesmo, o que está me chamando a atenção? O que eu tenho que fazer a mais? Será que eu tenho que fazer a mais? Está fora de casa ou está dentro de casa? É comigo ou é com quem está comigo? Ou é o grupo como um todo? É isso que o Espírito quer nos chamar, porque ele não está querendo puxar uma xícara só para falar Deus tomar café. Não é? Mas tem que ter um motivo, um direcionamento. É a questão: o que eu estou fazendo na minha vida aqui? Será que, vou te dar um exemplo desse. A gente estava em casa com o grupo familiar, todo reunido, os meus filhos todos reunidos, e eles estavam jogando, de jogar buraco, estavam jogando buraco. E o pessoal brincando, fazendo chacota para pessoal de espírito, espírito aí, espírito aqui. E a gente ainda não tinha começado na doutrina espírita há pouco tempo. E aí o pessoal falou assim, que é isso? Não é assim? Eu falei assim, gente, vocês não brincam porque é sério, a coisa é séria. E o pessoal, que é isso? Que aquele eu tinha visto a mãe dos meus filhos, minha avó, que eu não conheci, que era desencarnou quando eu tinha 1 ano de idade, presente. E ela falou assim, eu sou fulano de tal. Ela chamava Rosa, sou Dona Rosa. Aí eu falei assim, pois é, vocês estão falando muito, e a Dona Rosa está ali falando que está aqui. Aí todo mundo riu, morreu de medo da minha cara, que é isso, para de brincar, menino, não faz umas bobagens dessa não. Aí eu falei assim, então tá, então você não acredita, acabei de falar, não, você não acredita, a xícara saiu da mesa e foi mandou um pouquinho, foi até o final da mesa, deu uma pressa e todo mundo ia embora, todo mundo resolveu que eu tinha que sair de pressa, que tinha coisa para fazer em casa. Eu falei assim, qual que é o objetivo disso? Foi para assustar? Foi no sentido de falar com o pessoal, não é verdade mesmo. Não precisava. Na época até menino, podia ser só brincadeira de fantasia da cabeça de menino. O que foi o objetivo? Será que eles não tinham que estar pensando o grupo familiar um pouco mais? O grupo brigava uns com os outros, foi depois disso que começou a se unir um pouco mais, entender que motivo que era, o que não era, né? Quando eu contei o caso da janela e da porta, né? Era uma forma de chamar a atenção da gente para estudar. Na época ainda não era. Da janela a gente já era. Da janela já foi diferente. Porque estava acontecendo um problema mesmo na casa que a gente tinha que ver. Agora o resto não. Era o jeito de chamar a atenção. Começar a estudar e procurar. Porque o conhecimento que eu tinha era o conhecimento católico. E a igreja
Direitinho perguntava, e o padre, não, isso não acontece assim não, você está precisando de vir mais à igreja. Quanto mais eu ia, mais as coisas pegavam fogo. Tem médico benefício, né? Por quê? O que a gente falou que precisava? Precisava de ter médium e espírito encarnado. E no caso da espírito físico, precisava de ter médium o quê? Especificamente espírito físico. Então tinha médium e espírito físico na casa. Tá certo? Pode. E essa semana eu terça-feira teve uma palestra sobre o Evangelho. Era o Evangelho. Aí eu cheguei no centro e escrevi uma frase que estava no Evangelho de Mateus falando sobre o Evangelho. Aí eu botei a frase dele, eu era o Evangelho. Aí sabe qual frase que era o maior problema? Porque aquele quadro branco é um sacrifício para pagar ele, fica marcado, a gente tem que colocar. Aí eu fiquei lá escrevendo um momento de borrado, não tem que passar um orador, enfim, a gente estava sem algo para pagar, botei a frase. Saí do centro, era 10h15, eu voltei para começar a palestra. Eu abri o centro, quando eu abri a porta do centro, o quadro estava branco, só quero saber por que é isso, gente, que é uma casa espírita, tem toda uma cor, entendeu? Pois é. Só eu Só que tinha chave. você tinha chave, só você que escreveu o recado. Você de alguma forma, né? Recado você de alguma forma. Então deixa eu te contar uma outra coisa para entender isso aí. Às vezes a gente prepara estudo, vai falar fora. E a gente prepara o estudo inteiro. E quando chega lá, você começa a falar, de repente você fala assim, mas o que eu estou falando? Estou falando de outra coisa, não é nada daquilo que eu estava lendo. O que está acontecendo? Então é muito decorrência de quê? Da necessidade do grupo. É exatamente porque a casa está protegida que acontece esse tipo de coisa. Por quê? Porque a necessidade do grupo faz com que tome um caminho um pouco diferente do que aquilo que estava direcionado. Às vezes foi exatamente o sentido contrário, né? Aquela frase podia ser muito dura para alguém que estivesse ali. Você ia falar, ia comentar, ou deve ter sido comentado, mas não necessariamente estaria o quê? Escrito. E aí a pessoa aceitaria melhor do que ela chegar e ler antes de qualquer comentário. Depois eu lá, aí foi uma outra pessoa que escreveu, e o palestrante pegou duas passadas. Mas é claro, porque na realidade a ideia que eu estou falando é diferente. Não é só que não podia ter a frase. A frase foi escolhida. Ok. O que a gente vai dizer é que ela precisava de ser trabalhada e foi o que ele pegou. E não na frase ter ficado lá só morta, só na parede. Porque a frase pura, ela pode ter um foco diferente, porque quando a pessoa aproveita, a partir dela constrói o raciocínio. Entendeu? Porque você já tinha feito o raciocínio. Você já tinha chegado à conclusão que aquela frase era como se fosse uma síntese do estudo. Mas vai puxar, a pessoa já está harmonizada com o assunto, então ele chegar, você sabe, e a leite aí é bem de Na sua cabeça, a pessoa ia harmonizar. Quem tivesse com problema, ele ia ser cutucado na ferida com a frase direta. Entendeu? Então a gente tem que conversar. O que a gente começa a observar aqui? Às vezes tem que pegar aquilo ali para ser o quê? Trabalhado. Então não podia estar só escrito. Quando a outra pessoa foi lá e escreveu e o palestrante já estava, viu que estava escrito, ele já começou o quê? Já chamou a atenção dele também. Então começou a partir dali construir um raciocínio que serviu para chamar a atenção de mais pessoas. E não é. Isso tem acontecido de qualquer forma. Tem acontecer, mas é isso que eu estou te falando. Quando eu falo do recado para você, não é um recado para você assim. O problema que você, ao contrário, é como é que nós vamos abordar aquela questão. A forma de estar abordando aquela questão. E as pessoas espíritas fazem todo dia. Fazem na casa espírita sobre isso. Você leva, às vezes, a coisa preparada em lugar que já tem PowerPoint, você leva preparado, chega lá, não funciona de jeito nenhum. Você sai dali e põe o outro está do outro lado, funciona. O que aconteceu? Né? Será que não era fazer um envolvimento mais de perto do que ficar só expondo imagem? Agora, olha só, eu pego esses DVDs de outros espíritos, mal empresto, perco, as pessoas que emprestam perdem, eu tenho que comprar e dar para a pessoa que pessoa. Divaldo Pereira Franco conta de um outro caso. Calma? Não? Divaldo Pereira Franco conta de um outro caso no livro Semeador de Estrelas,
da Caíba Schutter, né? Ela conta, descreve que Divaldo, que tinha uma senhora que tinha procurado Divaldo numa roubada de protegido lá em Salvador, no centro dele. E que ela estava muito desesperada, e que normalmente Divaldo ficava atendendo, e que não ele fazia fila. Ela chegou tão desesperada que ele pediu licença e atendeu a pessoa primeiro, foi conversando, e ela então contou do problema que ela vivia em casa, que o marido estava tendo uma outra família, e ela tinha ido ali porque ela tinha visto uma mensagem. Ela foi contar o caso dela, como é que foi. Ela descobriu que o marido estava tendo outra família, ficou desesperada, achou que o caminho era se matar e que por vingança ia matar o filho de 4 anos, porque para ele ficar com remorso daquilo que tinha feito. Passou a mão do menino, ela morava num bairro abastado de Salvador, Cabata, e foi em direção à praia. E na hora que estava atravessando a avenida mais movimentada, o menino escapuliu da mão dela e se ficou perdido no meio dos carros. E como que o instinto de conservação da gente é muito maior, ela ficou desesperada porque o menino correu o risco de morrer, atropelado. Mas ela queria matar o menino. Como é que fica esse paradoxo? Ela saiu puxando ele da mão para se atirar no mar junto com ele. Como é que agora, ali naquele momento, ela conseguiu pegar o menino, atravessou e chegou do outro lado, e quando estava chegando perto do outro lado, o menino viu uma folha no chão, abaixou, era daquele grupo, e ele pegou e estava escrito assim: 1 minuto, marque o Cristo. E aí a mensagem fala que podia perder a vida 1 minuto, podia conquistar a vida 1 minuto, você podia descobrir grandes amores em 1 minuto, e aí citando várias coisas. E ela então foi lendo tudo, teve uma crise de choro, e viu no final o endereço, e foi lá na Rua Barato Protegido, que era o centro onde Divaldo estava, e foi conversar com ele. Foi conversar com ele, só que passou aí, e o marido achou que ela que estava traindo agora. Numa das reuniões, Divaldo está lá, terminando, já conversando, entra um homem armado, de arma no punho. Então é com você que a esposa está me traindo. E aí vai abordá-lo, né? E ele fala assim: não, mas o meu amor aqui é diferente. É um amor público, é um amor fraterno. E vai explicar e vai falar e tal. E aí contou para ele que, diferente dele, ela estava ali para poder dar conta de dignificar o lar que ela estava. E aí vai contando a história, ele bata, chora, e os dois passaram a ser os melhores colaboradores do centro depois disso. Então, a folha, a mensagem que estava caída na via pública, que achava que estava perdida, que tinha ido sem esmo, sem destino nenhum, tinha um destino. Tinha uma direção certa, alguém precisava dela. Mas eu sempre penso que nessas coisas que nos escrevem um pouco de tempo, eu vou lá, gente. Aí eu falei, gente, será que não foi interpretação? Não, a gente tem que, claro, a gente precisa ter alguma organização sim, de orar, tem que mas a gente tem que aprender a escutar mais a vida. Estou falando, o que está precisando de outra pessoa? Será que ele já não fez o papel que tinha que fazer comigo? Na minha mão já não cumpriu o objetivo daquele livro, daquela ficha? Será que não tem que ir mais para frente? Eu tenho que rever aquilo? As coisas tem que, a gente tem que aprender a... Tem uma passagem muito interessante que fala o seguinte, que tinha um senhor que era dono de um grande jardim de tamareiras, em que as tâmaras eram as melhores, as mais doces do lugar, e que ganhavam prêmios, etc. E tinha lá um rabino que tinha um grupo que ele treinava, que não tinha lugar para morar, nem para viver, e ele então resolveu doar aquele pomar das tamareiras para que ele pudesse então ter um lugar e ter alguma renda para ele vendesse aquelas tâmaras, o pessoal pudesse fazer o trabalho de assistência social dele. Tá bom, entregou para ele, chamou, entregou, o mestre lá agradeceu muito. Quando chegou a época de adubar, ele passou e viu que os discípulos lá do mestre estavam adubando. Aí ele procurou o mestre e disse: mas não é assim que faz? Se fosse para adubar, você tinha que me chamar, que eu ia te explicar como é que é, você tem que fazer assim, por isso, por aquilo. Aí o mestre tá certo, passou. Quando foi na época da poda, quando ele viajou a trabalho, quando voltou, as tâmaras deles estavam todas podadas. E ele falou assim: mas como? Não podou demais aqui, não podou daquele jeito, que ele foi bravo de novo lá, mas como que vocês fizeram isso com as tamareiras, minhas tamareiras? Vocês têm que podar assim, nessa data, não pode ser isso, tem que esperar a lua tal, não sei o quê. Aí o mestre falou de novo: quando vem os frutos foram aqueles frutos lindos, maravilhosos, muito doces, e o mestre mandou então que os discípulos fossem à feira e fossem vender os frutos lá, e recursos para eles se manterem no trabalho de assistência social deles. E eles foram. Quando chegou lá, eles estavam vendendo e eram as melhores tâmaras da feira.
E eles venderam como preço assim, se ela valia 10, eles vendiam por 2. E o homem passou e falou assim, não é possível, as minhas tampas, as melhores, eles estão pondo o preço mais baixo da feira, e quem não pode, eles não estão dando de graça. Como que isso vai ser? Como é que isso vai ser? Aí ele falou, e chegou aos ouvidos do mestre, ele nem foi conversar com o mestre dessa vez. Quando então, no dia seguinte, o mestre bate na porta da casa dele. E ele fala assim, qual o motivo que você está vendo aqui hoje? E ele, não, eu vim te devolver o pomar. Mas não é dali que você tira seus recursos, você não tem outro lugar para viver com seus discípulos, mas eu vim te devolver o seu pomar. Aí ele então colocou para ele que quando a gente entrega, quando a gente doa alguma coisa, passa a ser do outro. Se a gente continua como da gente, então ele foi devolver, que era dele. Então toda vez que a gente entregasse, toda vez que a gente tivesse passado, que a gente passasse que isso é do outro. O que o outro vai fazer com aquilo já passa a ser responsabilidade do outro. Senão a gente dá uma roupa pro bazar e depois você vê alguém lá da família vestindo na roupa e fala assim, esse é o lugar para falando daquela roupa, aquela roupa de Deus. Não é para vir em qualquer lugar assim, a gente vai ver em qualquer lugar que a gente está, porque Deus é imanente, está em todos os lugares. Então, se a gente doa alguma coisa, a responsabilidade de quem ganhou, a responsabilidade com aquilo é de quem ganhou, não é mais nossa. A gente tem que saber para quem doou, a gente tem que orientar, mas depois, a hora que o outro pôs a mão, passa a ser responsabilidade dele. Isso chama de desprendimento. A gente tem que começar a treinar, gente. André Luiz diz o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade. Também na mediunidade. A gente no início acha que o espírito tal o espírito que é o meu guia espiritual, né? É quem vai me orientar, só pode. Depois você tem notícia da reunião que o espírito comunicou pelo fulano de tal, aí você fala assim, é possível que o espírito comunicou, ele só comunica comigo. Você tem agora, vai ter que ter euforia também no mundo espiritual, nós vamos voltar aqui de escravidão. Então a gente começa a ver, essa conversa de hoje é que a mediunidade ela acontece no dia a dia das nossas vidas. E ela tem um intuito maior, que é o processo da evolução. Toda vez que a gente precisar, a gente tem que buscar os recursos da mediunidade para dar o quê? Para estar vislumbrando o que pode ser mais para frente. Como que as coisas podem ser? Que caminho que as coisas podem tomar? É claro que a gente não vai ir para a reunião mediúnica para perguntar assim, eu devo comprar o carro tal ou não devo comprar o carro tal? Está lá em livros das perguntas que se pode fazer aos espíritos. E a gente acha que isso não acontece, mas até hoje, nas reuniões que você tem orientações que podem ser pedidas, muitas perguntas são ainda relacionadas à parte material que a gente vive. Então a gente precisa de aprender a saber o que realmente a gente tem para perguntar. Divaldo estava indo para os arredores de Salvador, já tinha a mansão do caminho, então tinham várias crianças. Ele tinha recebido a chave de uma grande casa emprestada para que ele pudesse passar alguns dias com as crianças. E era um lugar que ele recente, então ele já estava acostumado. E ele foi com o filho dele dirigindo a Kombi cheia de crianças, só que ele se perdeu. E por mais que procurasse o caminho, mais se perdia. E pararam num determinado bairro, perguntaram, eu pediram uma informação, e a pessoa lhe falou, você vai seguir até o Rio, no Rio você vai pegar à direita, e aí você vai atingir tal lugar, você já está chegando lá. E de volta falou assim, mas isso é pro outro lado, isso é no outro sentido que eu estou acostumado aí. Mas resolveu, foi. Quando chegou perto desse rio, era onde o rio desembocava no mar, um lugar muito bonito, e de longe ele avistou uma casinha muito simples, e que uma senhora saiu meio desesperada, saiu andando em direção ao mar. E de volta então virou para o filho dele que estava dirigindo a Kombi e falou assim, para que eu tenho que saltar. E ele falou, o filho falou assim, mas Baiano, você está ficando doido, porque nesse lugar aqui, o que você vai fazer? E ele, não, eu tenho que ir lá, porque aquela mulher vai se matar. E a mulher já estava entrando no mar adentro. E ele vai, com muito custo, consegue tirar aquela mulher dali, com a ajuda depois dos outros que desceram, leva ela para casa, ela então vai contar a história dela. Ela era mãe de 5 filhos, estava grávida do 6º e tinha descoberto que estava com tuberculose. E no lugar que ela tinha sido atendida, o médico tinha lhe falado que se aquela gravidez fosse à frente, corria o risco dela morrer junto com a criança, que talvez fosse melhor interromper a gravidez. E ela já saiu muito desesperada daquela consulta e encontrou uma pessoa
conhecido no centro de Salvador, que ele falou: você vai nesse endereço aqui, que eles vão te orientar. E o endereço era a Rua Barão de Cotegipe, no centro onde o Divaldo trabalhava. E ela foi e deixou um nome com pedido de orientação, e isso era um fim de semana, ela deveria voltar na terça-feira para poder buscar a folha. Só que naquele dia, no dia que ela deveria ir, o marido tinha ficado sabendo que ela estava grávida pela segunda vez e a tinha agredido fisicamente muito, ela tinha apanhado muito e ela estava sem condições. Então, naquele dia, que era quarta-feira, ela estava desesperada e resolveu que ia se matar. A única solução da vida dela era se matar. E ela então estava saindo correndo quando Divaldo a encontrou e interrompeu o processo. E aí Divaldo falou assim: mas só foi no centro, ela viu quem estava no centro e um moço estava falando lá. Isso foi na década de 60, né? Divaldo moço, então vocês imaginam que foi década de 60. Então, Divaldo estava, era um moço que estava falando lá. E ela falou assim, mas como que era esse moço? Eu não me lembro, tinha muita gente. Aí Divaldo tirou o óculos e tudo. Ela falou assim: é o senhor mesmo que estava lá falando. E ele então ficou encucado com aquela história, fizeram um culto, acompanharam, depois ela foi para a Nação do Caminho, onde tinha assistência médica. A criança, quando nasceu, foi ali acolhida, porque ela realmente não tinha condição de criar a sexta criança. E só que aí Divaldo foi ver como é que estava a mensagem, como é que tinha sido a orientação que os Espíritos tinham passado. E quando ele achou lá pelo nome dela, que era arquivado por ordem alfabética, ele foi achar, e aí estava escrito da seguinte forma: não se preocupe, a salvação chegará na hora certa. E aí Divaldo entendeu por que é que ele tinha ficado perdido no caminho que eles já conheciam. A mediunidade não se expressa só para aquelas coisas ostensivas, grosseiras, que é receber materializando, que vê acontecer, mas também nos chamados imprevistos dos dias a dia, que na realidade pode ser o quê? A interferência dos espíritos. Os espíritos interferem em nossas vidas? Sim, de ordinário, são eles que nos dirigem. É essa a ideia. Então vamos aproveitar e venerar essas interferências, para que a gente possa sempre aproveitar as melhores interferências possíveis. Quando a gente vem falar na carta de Célia, a gente se lembra muito de quando começamos, Márcia estava aqui falando, né? De quando começamos aí, como foi o processo todo. E tinha um espírito, um senhor, que trabalhava da casa, e eu comentei com o Márcio logo que a gente chegou, que eu chamava a atenção, porque várias vezes quando a gente chegava na casa do espírito, ele estava de pé, a entrada era diferente, não é onde é hoje, né? Era pela rua de cá, pela Coronel Pedro Jorge, não, pela Chopin, né? Pela Chopin. E ele estava sempre assim parado, tinha um mural onde tem ali ainda, ele estava parado sempre assim do lado. Ele usava uma roupa clara, normalmente, com uma gravata borboleta, na maioria das vezes azul, que era o seu valente. E a gente sempre ficava assim, ele era mais sério, mais tranquilo, uma figura muito tranquilo, e jovem, sempre mais agitado, mais jovem que eu não falo que é agora, imagina alguns anos atrás. Então, a gente ficava olhando, observando, depois tive a oportunidade de alguns estudos dele, e quando nós chegamos hoje na casa para fazer o estudo, quem estava aqui presente? Estava o seu Valente presente. Então a gente começa a ver o tanto que a casa de Célia, que a casa espírita de uma forma geral, é protegida por espíritos que a gente conhece, por outros tantos que a gente não tem notícia de nome específico, mas que trabalham sob o anonimato da bandeira chamada Espiritismo, para que se construa nos corações essa realidade, a realidade de que o mundo físico é o mais passageiro e que nós temos essa continuidade, por isso temos que pautar a nossa vida em função desse conhecimento. Gente, é chamado dos Espíritos hoje para que nós possamos ser amigos na casa espírita. Divaldo tem feito uma passeata pela paz em Salvador, para que a gente pudesse parar pelo menos uma vez no dia, 1 minuto, e imaginássemos e vibrássemos em favor da paz. Para quê? Para que criássemos esse tipo de energia e dessemos chance de que os espíritos influenciassem as cabeças que dirigem também dessa forma. Vamos usar o conhecimento da mediunidade para que ela possa se expressar onde for, seja lá no campo de guerra, seja nos campos das decisões, seja nos gabinetes das presidências, as mais variadas, mas que se possa expressar essa realidade.
que a gente possa transmitir e viver essa doutrina que a gente conhece. Quando a gente vê a doutrina espírita, que é ciência, fé e consolação, é exatamente isso. Que a experiência, a vivência de doutrina espírita, hoje já são mais de 30 anos de vivência de mediunidade, que ela é muito gratificante de usar esse recurso a mais para levar ao outro conhecimento maior da vida. Essa é a ideia de mediunidade. A mediunidade com Cristo, a mediunidade com os bons espíritos, que não deixa de atender, não deixa de a gente ser influenciado de vez em quando pelos que não são tão bons, porque nós, cada um de nós encarnados, também erramos. Quando Jesus falava para Pedro, antes de que amanhã você me negarás por 3 vezes, mas como eu, Senhor, de forma nenhuma. Então Pedro foi médium das trevas. Pedro, tu és pedra, sobre ti erguerei minha igreja. Ele estava sendo médium das luzes, porque ele perguntou: quem sois? Tu és o Filho de Deus. E ele fala: não é a carne que te revelou isso, mas sim meu Pai que está nos céus. Quer dizer, nós somos médiums, basta a gente saber onde vamos ligar nossa tomadinha. E a educação mediúnica é exatamente isso, esse processo que a gente tem de se aprimorar para que a nossa tomada possa estar ligada cada vez mais tempo no bem. Né? Nós não temos nossos momentos de queda, todos nós, mas cada vez mais tempo no bem. Daí a gente gostaria de encerrar dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai, pela casa que nos acolhe, pela essa doutrina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Deste mundo de desterro, clamamos tua vossa mão. Na noite mais tormentosa, ó Pai, sois tu a porta generosa do bem que nunca se fechará. Sois em tudo a luz divina que sempre nos acolherá. Senhor, dá-nos o ensejo do conhecimento da mediunidade, da vivência dela, mas acima de tudo inspira-nos para levarmos aonde estivermos o teu conhecimento, a tua presença. Abençoa a casa que nos acolhe e todas as casas aqui representadas, que possamos levá-la aos nossos lares à energia maior do amor, capaz de mover os montes, capaz de remover os pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós vamos ouvir mais um do coral. Enquanto o coral vai se formando aqui, vai encerrar, agradecemos a Limar. Então, agradecemos o coral, agradecemos a todos vocês e a todos os participantes que prestigiaram a nossa semana. Obrigado.